Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ricardo, estou chegando agora, abrindo meu canal hoje, então estou um pouquinho nervoso, mas nos próximos vídeos aí as coisas vão ficando mais à vontade. Vamos lá, meu nome é Ricardo, tenho 38 anos, o nome do meu canal No Sentido da Vida, voltando a ouvir, por quê? Eh, Fui recente feito implante coclear. Durante um bom tempo utilizava aparelho auditivo e com o tempo a piora, que eu vou dar mais detalhes, eu fui obrigado a escolher, na verdade, né? Fui obrigado e ao mesmo tempo escolhi, optei por esse caminho do implante. Vamos lá, de forma resumida, minha perda de auditiva começou com uns 17 anos, até então desconhecida, sem motivos que justificavam aquela perda. Quando eu tinha 17 anos, a gente sabe, né? Adolescente, não aceita certos tipos de coisas e isso me deixou muito revoltado na época. Passei de diversos médicos, indicação, passa pelo meu professor, aí você passa por aquele médico, não, vai pelo meu professor. Fui passando, me reviraram de ponta cabeça na época, tenho toneladas de exames e o que eu via era assim, não existe uma justificativa para sua perda e por isso não existe uma cura. Ou seja, segue a vida. Mas para uma pessoa, um adolescente de 17 anos, como é que fica seguir a vida sem escutar? Porque a perda, quando apareceu, quando eu percebi, a gente que eu falo é eu, meus pais, meus irmãos, a família, né? E a gente não. Apareceu uma perda no qual os médicos falavam, é sua? Eu mostrava o exame assim para eles, a geometria. A primeira pergunta, isso aqui não é seu. Uma pessoa que tem essa perda não fala do jeito que você fala. E assim, então assim, pode ser que tenha vindo aos pouquinhos, um pouco antes, mas assim, foi pego mesmo, sabe? Marcou com 17 anos, quando minha mãe, no caso, percebeu que eu estava deixando de ouvir telefone, tocava o interfone, eu não atendia, ela, oh, você não escutou? Aí me levou para fazer exames e veio essa bomba, né? Que hoje eu dou risada, hoje eu brinco, pra mim, o pessoal me chama hoje de surdo, eu dou risada. Se chamasse isso com 17 anos, a coisa ficava feia. E aí, na época, perna bilateral, e não aceitei muito, escolhi um aparelho pequeno, aquele intra, né, que fica dentro do ouvido. Na época, estou com 38 anos, praticamente 20 anos atrás, o sistema ainda era analógico, e eu tenho lembranças de colocava o aparelho, regulava em um ouvido só, no ouvido melhor, e eu lembro de ir para a escola com touca no calor, porque eu não queria que ninguém visse aquele aparelho, né? Mas não me adaptei, usei pouco, não gostei, o som nada agradável e passou. Fiquei um tempo sem, alegando o seguinte argumento: quer falar comigo, fale mais alto. Pois bem, passou anos sem usar aparelho, casei, tive uma filha, e aí quando caiu a ficha? Quando minha filha estava com 2 anos, me chamava e eu não escutava. Hoje minha filha tem 8 anos, ou seja, mais ou menos 6 anos atrás. Falei, ué, minha filha está me chamando, eu não estou escutando? Tem coisa errada. Foi quando eu decidi voltar para a empresa, né? De aparelho, procurar empresas no mercado. E aí eu optei por aquele aparelho que ficava realmente já atrás da orelha aqui, dos dois lados, uso bilateral. E não tive problema, caiu a ficha. Falei, bom, agora é hora de voltar a ouvir. E fiz o aparelho, coloquei e vamos seguir a vida. Passaram-se 3 anos aproximadamente, o aparelho já não fazia efeito. Falei, acabei de terminar de pagar, porque esses aparelhos não são baratos. E já não está fazendo efeito? Fazendo a geometria, usando o aparelho tudo bonitinho, a perda piorando, piorando, piorando. Aí fui lá, 3 anos atrás, né, arredondando, vamos lá, compra outro aparelho, desembolsa lá, tinha deixado um rim, aí tive que deixar o outro, tô sem rim agora aqui. E tá bom, fui lá, comprei, coloquei outro aparelho, nossa, tô ouvindo tudo, maravilha. Passados 2 anos, comecei a ter dificuldade de novo para conversar. Aí veio a pandemia, o que aconteceu? Eu não conversava mais, porque de máscara eu não conseguia praticamente nem ouvir as pessoas falando.
foi quando eu falei, meu, e agora? Tá chegando numa situação que o aparelho não me resolve, não me ajuda. O que eu vou fazer? Procurava, ia ao fono do aparelho, outras fonos, otorrino, de modo geral, né? Doutor, tá piorando a audição e o que eu escutava? Eu voltei lá nos meus 17 anos, eu não tenho o que fazer. Aí lembro que lá, tempos atrás, né, quando eu descobri a perda, um dos médicos fez um relatório assim de procurar tipos de doenças na família, voltando, sabe? Vô, bisavô, primos, tudo, segundo grau, enfim. E nada, não existia nenhuma, eu não tive e na família não teve nenhuma pessoa com tipos de doenças que causaria a perda que eu tive. Um ponto importante que eu não citei ainda, eu tenho uma família de 3 irmãos. O mais velho escuta normal, o do meio também tem uma perda bem parecida com a minha. Porém, ele sempre desfilou, tocou na bateria de escola de samba. Então, na época que descobriu a perda dele, ficou como excesso de ruído. E na época que descobriu a perda dele, eu era novo, mais novo, estava normal, eu escutava. E quando eu cheguei na idade dele também, foram os 17 anos, apresentou a mesma perda. Então, os médicos com esse relato começaram a considerar que foi genético. Mas não tinha assim, tem um exame, né, que você faz para confirmar que um exame que convênio nenhum paga, é só particular. E o exame só confirmaria se de fato foi, ou não genético. Não daria cura, não daria nada. Então, peraí, vou fazer um exame que vai me confirmar algo que não vai me dar uma cura junto com isso, então deixa pra lá. Então, só resumindo, né? A perda apareceu com 17 anos, meu irmão mais velho, normal, não tem problema nenhum. Meu irmão do meio tem uma perda bem parecida com a minha, no qual ele aceitou quando descobriu, não usa aparelho hoje, porque a perda dele é um pouquinho, a perda dele foi menor que a minha perda, e inclusive também não se adaptou com o aparelho e, enfim, tá tocando a vida dele. E eu já fui o revoltado que não aceitei e me revirei de ponta cabeça, tudo, enfim. E aí, uns 30, 40, 50 dias atrás, um pouco antes, na verdade, uns 2, 3 meses atrás, eu resolvi procurar um cirurgião, otorrino, especialista em implante coclear. Acendeu uma luz, puf, opa, vamos lá. Aí fui, pesquisei sobre pessoas implantadas e não achei muita coisa, sabe? E achei um blog aqui, alguns comentários ali, mas cheguei a conversar com uma pessoa, ele falou, cada caso é um caso, sabe? Não deu muito detalhe. Então eu fiquei um pouco, falei, pô, e agora? O que eu faço? Vou ou não vou? Aqui que foi a minha decisão. O meu ouvido esquerdo, o aparelho já não resolvia absolutamente nada. Só fazia barulho que não conseguia identificar. Se era latido, voz, campainha, batida no sofá, enfim, qualquer tipo de barulho. Eu escutava um ruído bem baixo, um som bem baixo e não identificava. Então eu dou uma característica disso de como barulho. Porque a partir do momento que você não entende o que é, para mim é um barulho. E o ouvido direito, que realmente o aparelho ainda atendia um pouco, mas estava dando muita dificuldade. Eu falei, bom, fui no otorrino, fiz aquelas baterias de exame, tomografia, ressonância, diversos exames aí para ver se era apto a um implante. E como a minha perda é neurosensorial, o implante é favorável. Porém, existem outros detalhes que a gente vai falar depois pontualmente em cada vídeo, conforme forem surgindo as dúvidas aí das pessoas. E aí, falei, bom, vou arriscar. Aí entrou um dilema. Faz só no ouvido pior, que é o esquerdo, e espera o resultado, ou faz nos dois? Aí, primeira pergunta que veio pra mim. Eu sou um cara extremamente exigente. Primeira pergunta pro doutor. Doutor, eu vou fazer no direito, no esquerdo, que é o pior. E no direito eu vou usar o aparelho. O som vai ser diferente? Ele falou, completamente diferente. Não tem como ser igual. Eu falei, então, vamos nos dois. E, eu não sei se vocês sabem, a partir do momento que você faz um implante, que você coloca a parte interna mesmo dentro da cóclea, o pouco de audição que você tem não é regra, mas você perde.
E eu perdi realmente, porque depois que eu fiz a cirurgia, depois que eu tive alta, tudo, eu fui fazer por curiosidade uma audiometria e realmente eu deixei de ouvir 100% dos dois ouvidos. Você pergunta, isso é regra? Como eu falei, você vai perguntar para um médico? Não, cada caso é um caso. Pode piorar? Pode perder o pouco que você tem? Pode. Pode voltar um pouco do que você perdeu? Pode. Ou seja, é uma caixinha de surpresas. De regra geral, cada caso é um caso. Não existe regra. Você que está interessado vendo o vídeo porque conhece alguém que tem perda, que está vendo a possibilidade de fazer um implante, uma coisa que eu posso falar com toda certeza, cada caso é um caso. Você pode ouvir 1000 comentários de que foi de um jeito e você pode ser de outro. E eu te falo por experiência própria. Depois daqueles bateria de exames, vamos lá fazer a cirurgia? Vamos. Um ponto que os médicos consideram normal da cirurgia é você ter, logo após a cirurgia, um pouco de tontura e vômito. Para minha surpresa, eu não tive nenhum e nem outro. Após a cirurgia, um pouquinho de dor, pouca coisa, nada assim que você fala, nossa, tá insuportável, não consigo abrir o olho. Não, nada disso. Dor, nada que um Tilenol, por exemplo, um remédio de dor simples que você compra lá sem receita para dor de cabeça, por exemplo, fosse suficiente para resolver. Então, meu caso já começou a ser um pouco diferente logo na cirurgia. Mas isso e outros assuntos, vou dar um pouco mais de detalhe nos próximos vídeos, para a gente começar a ir trocando figurinha aos poucos. Então, o que eu posso resumir para você? Estou chegando aqui, começando hoje meu canal, dá uma curtida aí, toca o sininho, me ajuda a ajudar outras pessoas. A ideia desse canal é apenas passar todo o meu aprendizado, toda a minha experiência, desde quando eu lembro da perda, da audição, das experiências com aparelho, com tipos de aparelho, marca, modelo, tipo de perda, se é só unilateral, bilateral, sugestão, o que você prefere, sabe? Eu tenho perda bilateral, mas vou usar só de um lado, o que você acha? Trocar figurinha e ajudar você que descobriu esse seu problema, vamos dizer assim, hoje, e está um pouco inseguro. Então eu estou aqui dando essa palhinha para ajudar você a não passar pelo que eu passei internamente, eu, Ricardo, sabe, aquele pré-conceito, vamos dizer assim, que você se julga de incapacidade, de como vai ser minha vida. Então, esquece isso. Vou contar mais detalhes nos próximos vídeos. Porque hoje eu tenho uma filha, tô casado, vou apresentar no próximo vídeo minha esposa. Ela tá fazendo aqui do lado, falando, não, mas vou apresentar sim, porque tem me ajudado muito. Ela brinca um pouquinho, que ela é psicóloga, então me ajudou muito, não só nessa parte de audição, mas em outros assuntos. Então vou apresentar ela para vocês. Ou seja, tenho minha vida, tenho meu trabalho, tá aqui ó, fazendo a propaganda, onde empresa onde eu trabalho, 16 anos de casa já de emprego. Ou seja, esse problema de audição, que lá atrás, 20 anos atrás, com 17 anos, eu julgava que não ia ter uma vida, o tempo mostrou que não é nada, absolutamente nada. Criei uma família, trabalho, estudo, me formei, enfim, a vida continua como qualquer uma outra pessoa que não tem nenhum tipo de problema, vamos dizer, auditivo ou até mesmo óculos, problema de visão. Tá bom, pessoal? Então, logo estará postando outro vídeo com mais informações, mais detalhes. E não esqueça, me ajude a divulgar esse vídeo, a ajudar novas pessoas que estão passando por essa mesma situação, que tem um amigo, uma família, um parente, ou você mesmo que está começando, está em dúvida em fazer um implante ou usar o aparelho. Dá uma curtida, toca o sininho e logo eu retorno com novos vídeos. Valeu, pessoal, obrigadão, até mais.